Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Estamos estudando esse livro sem nenhuma pretensão de esgotá-lo, sem nenhuma pretensão de resolver todos os detalhes, mas de ter esperança, porque Apocalipse é um livro de esperança. Não podemos esquecer disso. Os que não conhecem a Escritura acham que Apocalipse é um livro de desesperança, um livro de pragas, terremotos e destruição. Não é isso, é um livro de esperança. Esse é o Apocalipse. O Apocalipse, ele tem uma finalidade: mostrar o que foi conquistado, o que está preparado por meio da morte de Jesus, ressurreição de Jesus, exaltação de Jesus e a volta de Jesus. Tudo o que acontece em Apocalipse acontece para mostrar estas realidades. Morte, pode abaixar mais para a igreja, eu acho. Morte, ressurreição, a exaltação e a volta do Senhor. É isso que vai tratar o Apocalipse. O que está em torno disso tudo, as catástrofes, os terremotos, as doenças, as enfermidades, são coisas que acompanham apenas. Às vezes nós botamos os olhos nisso, e aí é que nós erramos. Colocamos os olhos nessas coisas, mas estas coisas acontecem porque Jesus está no trono. Amém? Ele está no controle. Por exemplo, um dos pontos legais do Apocalipse é que mostra Satanás caindo. Só que Satanás só cai quando Cristo morre. Só quando Cristo morre. Enquanto Cristo não morre, Satanás domina. Ele está no controle. Então Apocalipse é um livro de esperança. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui, queridos? Disse para vocês que uma mesma história é contada 7 vezes em Apocalipse. Por isso que às vezes você vai lendo Apocalipse e aí você fala: mas parece que eu já vi isso aqui. Puxa vida, isso aqui parece que eu já vi. Lógico, ele se repete. Ele se repete. Por exemplo, nós já aprendemos, quando é escrito as cartas para as 7 igrejas, nós vemos que sempre em uma carta e outra aparece Jesus voltando, sem que ele tenha voltado. Aí quando abre o primeiro selo, no 6º capítulo, fala do fim do mundo, e Cristo voltou. Aí você começa de novo no capítulo 8, começa de novo a história. Agora que vai chegar no capítulo 11, de novo Jesus está voltando para buscar a igreja. No capítulo 6, fala de uma multidão incontável que subiu para a glória de Deus. No capítulo 11, de novo essa multidão está subindo, porque está repetindo, irmãos. Amém, queridos? Vocês conseguem entender isso que eu estou falando para vocês? Porque a história é repetida. E em cada vez que repete, detalhes são acrescentados. Detalhes para a nossa fé. Detalhes que vai assim edificar a nossa fé. Amém? Então 7 vezes a mesma história é contada. Qual história? Um mundo, Cristo morrendo por esse mundo, Cristo ressuscitando por esse mundo, Cristo sendo coroado por causa da morte por esse mundo, e Cristo volta para salvar os eleitos, os salvos, os que se entregaram para Ele. Essa história que se repete. E no meio dela existem milênios. No meio disso tudo tem cavalos do Apocalipse, tem trombetas do Apocalipse, tem selos do Apocalipse, tem trovões sobre a terra, tem terremotos e catástrofes. E aí a gente começa a observar para sermos edificados e para estarmos atentos. Não caia, olhe para cá e preste atenção. Não caia no erro. Não caia no erro de achar que a vida é essa coisa cíclica. Essa coisa assim, que a vida é assim. Irmãos, tomemos o devido cuidado.
honremos ao Senhor, estejamos atentos para o Senhor. A gente vai entrando numa mesmice, num vício, nos hábitos, aí fugimos do altar de Deus. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Quando a Bíblia fala que nos fins dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Esfriará mesmo. É preciso que nós sempre estejamos atentos. Amém? Eu falei para vocês abrir no capítulo 10 de Apocalipse, é o que nós vamos ler. Mas antes, nós vimos antes a quinta e a sexta, o quê? Trombeta. Amém, irmãos? Na quinta e a sexta trombeta. Estamos no meio do terceiro ciclo. Ou seja, no meio da terceira contada da história. Da terceira repetição da mesma história, bem no meio. A quinta trombeta fala de uns bichos que saem do buraco, que são gafanhotos, mas não parece com gafanhoto. E que vão atormentar os seres humanos que não têm o sinal de Deus. Amém, irmãos? Não tem a marca de Deus. Vão atormentar por 5 meses os seres humanos que não têm a marca de Deus. São gafanhotos demônios que não vão comer árvore, nem ervas, nem alface, mas que vão ferir homens. Quais homens? Homens que não têm a marca de Deus. A sexta trombeta fala ainda de um exército de demônios que saíram do abismo, comandado por 4 anjos que estavam presos, que não vão ferir os homens, vão matar os homens. Lembrem-se disso? Esta é a sexta trombeta. Vão matar os homens. Quais homens? Os homens que não têm a marca de Deus, que não têm o selo de Deus. Mas assim, quando fala-se da sexta trombeta, fala desses anjos que vão ser soltos. Os anjos que estavam presos, se estavam presos, é porque não eram bons anjos. Não eram bons anjos. Por isso que estavam presos. E serão soltos. Acho que é essa aqui, ó. Está um pouco alto. Acho que é essa daqui de baixo. Que serão soltos. Aí o texto fala assim: que foram preparados para ser solto naquele ano, naquele mês, naquele dia e naquela hora. Com todas essas referências, irmãos, nós só podemos descobrir o seguinte: tem uma hora exata nesse caso aqui, para esses 4 anjos que estão presos no abismo. Se fala para aquele ano, para aquele mês, para aquele dia e para aquela hora. Só podemos entender que se fala tantas vezes da coisa marcada, é porque há um dia realmente segundos marcado, porque senão não dá para falar que há um dia para a terceira trombeta. Eu até entendo que já está tocando já, ao mesmo tempo, mas a soltura desses 4 anjos tem uma hora certinha. Agora presta atenção, que isso já falamos já. Então esses anjos serão soltos, montarão um exército de 200 milhões de demônios, preparado para matar o ser humano, que não tem a marca de Deus. E aí, de repente, acaba o capítulo 9 e começa o capítulo 10. E quando começa o capítulo 10, olha, a minha intenção é falar desse dia, dessa hora, desse mês, mostrar assim mais ou menos isso. Presta atenção então. De repente começa o capítulo 10. E o capítulo 10 vai falar, 10 e 11, vai falar de 3 coisas. Um livro, a medição do santuário e das 2 testemunhas. Só que no meio disso vai aparecer uma frase. Antes de ler, eu vou falar para você. Vai aparecer a seguinte frase: 42 meses. Diga isso, 42 meses. 1260 dias. 3 anos e meio. Viram? Primeiro, o que eu falei? 42 e depois 1260 dias. 3 anos e meio. Qual a diferença? O que há de incomum nisso? O que tem de estranho nessa frase?
Não querem pensar, não? Quantos anos são 42 meses? 3 anos e meio. Quantos meses são 1.260 dias? 42 meses. O que há de incomum? 42 meses, 1.260, 3 anos e meio, é toda a mesma coisa. Então guarda isso para daqui a pouco. Tudo a mesma coisa. Vamos ler agora? Então vamos. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Diga 7 trovões. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que neles há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nós paramos em qual? 6º anjo, lembra da 6ª trombeta? Paramos no 6º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ou seja, na 7ª trombeta, Jesus volta a levar a gente e a gente vai morar no céu. Então na 7ª trombeta acaba o 3º ciclo. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo ainda, não? Na 7ª trombeta acaba tudo de novo, acaba o 3º ciclo e começaremos no capítulo 12, o 4º ciclo, a 4ª contava de história. Amém, irmãos? Então tá bom, vamos continuar então. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o capítulo 10. Olhe para mim, por gentileza. Eu vou ler o capítulo 11 também. Para de repente na 6ª trombeta. Para. Introduz um livro. Qual é a lição para nós aqui? Antes de falar daqueles 42 meses, qual é a lição aqui para nós? Lá, no 2º ciclo, nos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavaleiro era o livro. Era o Evangelho. É a gente pregar o Evangelho. O primeiro cavalo, o cavalo branco, era o Evangelho. Porque ele vai vencendo para vencer, não tem ninguém que derrota. Quer dizer, em cada ciclo vai ter essa parte da igreja se alimentar. Aqui no 3º ciclo fala: vai como livro. O interessante aqui que eu falei semana passada é o seguinte: um anjo que põe um pé no mar e um pé na terra é um anjo pequeno, irmãos? É um anjo gigante. Um anjo que põe um pé no mar, outro pé na terra, é um anjo gigante. Só um ser gigante consegue botar o pé aqui e o pé lá no mar. Mas veja, embora o anjo seja gigante, as pernas do anjo sejam como a coluna. O João está de olho aonde? O João olha para o quê? Presta atenção, meu irmão. O João olha para o livro. Imagina se um anjo gigante, quem é que vai perceber um livro? Não é nem um livro, é um livrinho. E por que livrinho? É só porque é pequeno? Não, meu irmão. É porque é desconsiderado. Qualquer cristão verdadeiro vai sofrer isso na pele. Irmãos, não se engane. Esse papo de que nós somos cristãos, e ser cristão hoje é a bola da vez, não é não, irmãos. Nós somos desconsiderados. As universidades zombam da gente. Os intelectuais zombam da gente. Eles zombam da gente porque a gente é o povo do livrinho. O livrinho antigo, o livrinho de milênios, o livrinho que nem funciona mais, o livrinho. Livrinho aqui tem mais conotação de qualquer coisa do que de pequenez.
mas é o livrinho que o João olha. Qual é a lição aqui para nós? A lição aqui é a mesma do Apocalipse, do cavalo do Apocalipse, irmãos. Que uma igreja só vai se manter firme durante a sexta e a quinta trombeta, só vai se manter firme se comer o livro, se alimentar do livro, porque hoje o povo lê o livro, mas não se alimenta do livro. A Bíblia é apenas uma coisa de simpatia. A Bíblia não é mais um livro sagrado para muita gente. O livro mais vendido. Tanto é que em muitas escolas, eu estava vendo esses dias uma reportagem, teve aí uma lei que um cara levantou aí, para não ter Bíblia mais nas bibliotecas das escolas. Que idiota! Um país cristão que nem o Brasil, estão fazendo uma lei para não ter mais. Por quê? Porque cada um tem sua religião, é um país laico. Se é laico, tem que ter a Bíblia, ué. Porque é o livrinho, né, irmão? O livrinho. Vai ler Freud. É ou não é? Vai ler outra coisa. É um livrinho. Agora, toma cuidado com a sua caminhada cristã. Que a Bíblia não seja mais um livro que você deixa na sua casa. A questão é que os cristãos não sabem ler a Bíblia. Então eles se estafam. Porque eles leem para ganhar bênção. Bíblia não é para ganhar bênção. Bíblia é para conhecer nosso Deus, irmãos. É para conhecer o nosso Pai. É para saber como pensa o nosso Pai. Não é para você pregar bem. Bíblia nunca foi para a gente pregar bem. É para nós conhecermos o nosso Pai. É para sabermos quem Ele é. É para nos relacionarmos com Ele com inteligência. Mas lê-se a Bíblia para pregar bem. Para ter postura. Outra coisa aqui que eu falei aqui, quero repetir, é o seguinte. O livro foi doce na boca e amargo no ventre. O que eu expliquei para vocês? Quando a gente se converte, é para ser perdoado, lembra disso? É para receber um novo nome, é para ir para o céu, é para ser liberto, é para ser restaurado. Tudo é uma maravilha quando a gente se converte. Então na boca, assim que a gente encontra com o livro, ele é doce, fui perdoado, eu era um demoniado, agora fui liberto, fui restaurado, eu era uma picareta, um picareta, eu era um encrenqueiro, uma encrenqueira, os meus pais só me xingavam e agora não me xinga mais, oh, é doce. Só que aí, o que o anjo fala para o João, gente? No final do livro? Vá e profetizes, né, irmão? Presta atenção aqui. O que o anjo fala no final? E disse-me, importa que você o quê? Profetizes. Olhe para cá. Enquanto a gente recebe a mensagem do livro, maravilha, fui perdoado, fui salvo. Presta atenção aqui. Agora chega a hora de levar o livro. Aí está na hora de deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, esposa. Aí ele é amargo. Aí Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, que não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aí fica amargo, né, irmão? Você já casou, né, irmã? Já está com filhinho já, né, irmão? Já está amando mais o teu filho do que Deus, né, irmão? Já está amando mais a sua esposa do que Deus. Só que ele disse, se você não deixar, você não é digno de mim. Ele não ajeita para você a bola, meu irmão. Não deixar pai, não deixar mãe, filho, filha, não deixar esse mundo, e assim mesmo, não é digno de mim. Aí o livro fica amargo, irmão. Aí o livro fica amargo, irmão. É isso que quer dizer aqui. Nesse tempo de Apocalipse, meu irmão, vai ter uma igreja boa sim. Vai ser pequenina, mas vai ter uma igreja verdadeira. Vai ter uma igreja que profetiza. Profetizar aqui, meu irmão, não é falar assim, veja uma grande bênção na sua vida. Isso não é profecia, isso é adivinhação. Isso é do Satanás, é do cão, do inferno isso. Profetizar é o seguinte, irmão, tem um Deus sobre os céus e a terra. Existe um Deus. É um Deus que vai julgar tudo isso. Existe um Deus. E se existe um Deus, existe uma lei. Um ateu do século XX falou o seguinte. Um ateu falou o seguinte. Esqueci o nome dele agora. Se Deus existe, o ateu, ele não quer que Deus existe.
Ele falou, Deus não existe. Mas se Deus existe, então existe uma forma certa de falar com Ele. Ó, um ateu. Deus não existe. Mas se existe um Deus, então existe um jeito certo de falar com Ele. E outra coisa, se existe um Deus, não existe. Mas se existe, existe um juízo. Tem uma forma certa de viver. Um ateu falou isso. Olha só. Você crê em Deus, não crê? Então veja bem, existe um jeito certo de viver. Então para de coisinha aí. Para de ser rebelde. Para de ser mimado. Para de ser acomodado. Você crê em Deus. Então existe um jeito certo de ser pastor, de ser pregador, de ser discípulo, de ser ovelha. Tem um jeito certo. Então o livro foi bom na boca, porque ela me salvou, perdoou meus pecados. Eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Maravilha. Mas agora vai e profetiza. Agora chega a parte da amargura. Você acha que Deus salvou você para você ficar em casa, vendo a sua TV de 50 polegadas, vendo Malhação, vendo o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Você acha que é para isso que Ele te salvou, bonitão? Você acha que isso é mais importante? Porque tem gente aqui que valoriza muito mais o time de futebol do que Deus. Arruma tempo para os times de futebol, para jogar futebol. Arruma tempo para decorar a sua casa. E não arruma tempo para Deus. Vamos acordar. Então veja bem, com o meu livro, então agora está na hora de você beber boldo. Céu não é aqui não, irmão. Céu não é aqui não. Então o livro é doce aqui e amargo aqui. Então se você está querendo outra coisa, puxa vida, eu sinto muito, eu não tenho esse evangelho para você. Então toma o livrinho. Então veja, no meio desses cavaleiros, no meio dessas trombetas, no meio desses selos do Apocalipse, ele nos ensina, toma o livro e come-o. Então, qual é a prova de que eu sou selado? Porque vocês gostaram da outra pregação, vocês gostaram, somos os selados, o maligno não toca na gente. Bom, a prova de que você é um selado é que você come o livro, de você pega o livro. E o interessante é que a forma agressiva que o anjo fala, vai, toma o livro da mão do anjão, toma o livro dele, quase uma coisa agressiva, não é assim que está aí? Vá e tome o livro da mão do anjo, e coma, não fica fazendo carinho, coma, mastiga, na tua boca vai ser doce, aí depois você vai. Amém, irmão? Amém, queridos? Aí o capítulo 11, aí de repente muda o cenário, e aí vem, foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, diga 1 metro, diga uma trena, era uma trena de 1 metro, isso aqui é para medir, uma cana com uma medição, é igual um passo de alguém, mais ou menos é 1 metro, me deu uma cana. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Mede o templo de Deus. Quem é o templo de Deus, irmãos? Então vamos mudar isso aí? Vamos arrumar isso aí? É que eu preguei tanto sobre o nosso corpo, o santuário de Deus, né? Que não sou eu não. Mas aí eu falo isso depois. Mas somos nós. O templo de Deus somos nós. Vamos mudar aí? Para somos nós, tá bom? Não sou eu, nunca sou eu sozinho, somos nós. Lembra o que Jesus disse uma vez lá? Destrói este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele está falando do quê? Do corpo dele, não é isso? Ele ia reedificar, ressuscitar. Aí você vai para Efésios, quem é o corpo de Jesus? A igreja. Então sempre somos nós, o templo somos nós. O que cada um é, diz Pedro, o que cada um é, pedras vivas. Amém, irmão? Vocês estão pensando em Coríntios, né, irmão? Um dia eu prego isso para vocês. Por enquanto acreditem em mim. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Alguns já foram ver com Coríntios já em 6 já aí. Já foi ler Coríntios 6. Pode ter certeza. Nós juntos é que somos o templo.
Nunca ninguém sozinho é um templo. Porque senão você nem para a igreja precisava vir. Se você sozinho é um templo, é uma igreja, para quem para a igreja? Agora Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou eu. Aí é um templo. 2 ou 3 é um templo. Eu sozinho nunca sou um templo, sou uma pedra viva. Glória a Deus também, né, irmãos? Mas isso é outra coisa, a gente fala mais tarde. Mede o templo de Deus, é o povo de Deus então. Amém, irmão? Aqui vai usar o templo de Jerusalém, mas ele está falando da igreja, mede o meu povo. É tipo assim, vamos ver se já está no ponto. Vamos ver se está certo. Aquilo que eu já previ, deixa eu ver se está. Mede. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Quantos dias? 1260 dias. E no versículo 2, deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. No verso 3, 1260 dias. Lembra dos números? Verso 4, essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder de fechar os céus para que não chova nos dias da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga, tantas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Olha para mim um minutinho aqui só, deixa eu fazer uma observação. Esta besta que sobe do abismo vai aparecer mais tarde. Só vai ser contada no 4º ciclo. Na 4ª vez que vai contar a história. Aqui está mencionando, olha que legal isso aqui. Na 3ª vez que ele conta, ele não fala da besta, do falso profeta, do anticristo, do apocalipse, mas menciona. Quando nós chegarmos depois no capítulo 12, nós vamos vê-los todos lá, todos os anticristos, bestas, bestinhas, bestonas, dragão, dragõezinho, dragõezões, aquela porcaria toda, que vai aparecer logo logo. Amém, irmão? Então vamos lá, versículo número 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Matará quem? As 2 testemunhas. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha para cá, irmãos. Olha para cá. A Bíblia fala assim, que como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Olha como a Bíblia se encaixa perfeitamente. Como foi nos dias de Ló. Ló é o cara de Sodoma, sim ou não? Como foi nos dias de Ló. Qual era o problema nos dias de Ló, irmãos? Homem com homem, mulher com mulher, casamento variados, vários parceiros ao mesmo tempo. Uma mulher tinha vários maridos, um marido tinha várias mulheres. Era uma cidade a primeira cidade organizada de sodomitas, irmãos. Era uma Babel, era uma maravilha, irmão. Era um bacanal. Ao vivo, no meio da praça, era coisa linda. Nós estamos chegando nesses dias, irmãos? Nós estamos perto desses dias, irmãos? Ah, meu Deus do céu. Como foi morto na cidade que se chama Sodoma. Sodoma não existe mais, irmão. Nem existirá mais de uma forma organizada. Não vai aparecer mais Sodoma, irmãos. O que ele está se referindo então aqui? Ao espírito de Sodoma. Já chegamos nele, irmão? Olha só, queridos. Já estamos nele. Vai piorar, mas já estamos assim, na fumaça de Sodoma. Está tudo legalizado. E os caras ficam preocupados. Olha essa lei, olha a PL 122, olha não sei o que. Mas vai acontecer, filho. Vai voltar a ser Sodoma isso daqui, filho. Agora a igreja
a igreja portadora da verdade, a igreja baluarte da verdade. Eu e você, irmão, temos que cada vez ser mais antiquados, mas você é moderna, você é moderno. A gente é moderno demais, irmãos. A gente quer o outro iPhone, o outro iPad, a gente quer as novas tecnologias, a gente quer modernizar. Peraí, nem tudo é pecado, Jesus é bom demais. E você vai valorizando muito mais a criatura do que o Criador. Presta atenção, irmão. Isso aqui são sinais de aproximação desse Espírito. Olha só, paramos na serra trombeta. Existe um dia, uma hora, um mês marcadinho. Aqui são sinais de que há fumaça, irmãos. Está tudo preparado para isso, queridos. A Europa já se uniu, já desuniu, vai se unir de novo. O Oriente Médio está se armando. Nunca houve tamanha força no Oriente hoje. Os terroristas crescem cada vez mais, irmãos. Eu não duvido que o anticristo virá de lá. Não duvido. Precisamos acordar, queridos. Está tudo preparado para o anticristo, para o falso profeta. Você olha para os sinais no tempo, na natureza, tudo certinho. Vai prestando atenção aí, vai prestando atenção. Eu parei em qual versículo? Qual versículo? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Ó, 3 dias e meio. Olha para mim aqui um pouquinho. 3 dias e meio, 3 anos e meio, tempo, 2 tempos, metade de tempo, é o termo que Daniel usa. Daniel fala de Apocalipse também. Só que Daniel fala o seguinte: tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? 3 tempos e meio. João vai falar de 1260 dias, 42 meses, 3 dias e meio. Vai pegando, não falte nos próximos cultos, que eu devo te ensinar mais coisas sobre isso aqui. Irmãos, está tudo pronto, tudo preparado, irmãos. A coisa, quando começa a ser rápido, vai ser rápido. Porque é assim, olha, presta atenção. Começa com 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio e depois 3 dias e meio. Tem uma charada aqui, tem um enigma aqui. E que falar por falar, não vai adiantar eu falar por falar, tem que explicar para vocês. Mas, irmãos, isso tudo que demorou, não vai demorar mais. Toda essa demora de 2000 anos que passou, quando a coisa começar, aí vai. Porque veja que é 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio. Então guarda isso no seu coração. Guarda isso que a gente vai desenrolar isso aqui, não perca. Se não puder, vem aqui e veja no site. Verso 10. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, as 2 testemunhas, e se alegrarão, e mandarão presente uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nos 2, e se puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que vem o 3º ai, cedo virá, que é a 7ª trombeta, que vai acabar o mundo e Deus volta. Mas para cá, eu leio isso depois, presta atenção. Então, livrinho, diga livrinho.
Medir o templo, diga medir o templo. 2 testemunhas. Deixa eu me concentrar para a gente finalizar aqui nas 2 testemunhas. Presta atenção, pelo amor de Deus. 2 testemunhas. Que tem poder de fechar o céu, de abrir o céu, de tornar o rio em sangue, de se tornar em sangue. E que eles fazem o que fazem por 42 meses, eles arrebentam tudo. Essas 2 testemunhas. Livrinho, mede o templo. Nesse templo estão as 2 testemunhas. A pergunta que a gente faz é: o que é isso, pastor? Aí tem um monte de argumento, mas é simples responder isso aqui, não é difícil não, presta atenção. O que são as 2 testemunhas? Quem são as 2 testemunhas? Quando Jesus enviou os seus discípulos, no capítulo 10 de Mateus ou 10 de Lucas, como é que ele fez isso? Ele mandou os discípulos evangelizar, levar o evangelho de quantas em quantas pessoas? É só isso. Essas 2 testemunhas não são uma pessoa individual, mas é a igreja. É a igreja. Qual é a outra interpretação? É a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É o testemunho do povo do Antigo Testamento e o testemunho do povo do Novo Testamento. É a mesma coisa. Por isso o livrinho, essas 2 testemunhas, elas profetizam, não é isso? Elas não profetizam? Nós não lemos aqui, elas profetizarão por 42 meses, não é isso que nós vimos? Quando comeram o livrinho, não mandaram profetizar? Somos nós, irmãos. Essas 2 testemunhas, somos nós. É onde tiver 2 ou 3 pessoas, Jesus mandou a igreja de 2 em 2, porque aonde tiver 2 ou 3 pessoas, eu ali estarei no meio deles. Então é a igreja. E agora veja, o texto falou o que mais também ali, que nós lemos aqui, se você se lembra? Fala que essas 2 testemunhas atormentavam os que viviam na terra. Presta atenção. Presta atenção. Essas 2 testemunhas atormentavam os que viviam na terra. O verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão com a morte deles. Porquanto esses 2 profetas tinham sido atormentados. Tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Presta atenção. Irmãos, quando matar aqui não quer dizer matar e ir para o cemitério, mas calar a nossa boca. Todo mundo vai ficar em paz. Porque quem é que acusa o povo de pecado? Não somos nós? Quem é que fala que existe um Deus? Não somos nós? Quem é que fala que existe inferno? Não somos nós? Quem é que fala que alguns vão para o céu e outros para o inferno? Não somos nós? Quem é que fala que aquele que pecar morrerá? Não somos nós? Quem fica mandando o povo se converter? Não somos nós? Irmãos, ninguém corra disso, irmãos. Cada um quer viver a sua promiscuidade. Somos nós, os cristãos, que falamos isso. Por que você acha que o cristão é perseguido, meu irmão? Porque você dança? Porque você toca? Porque você canta? Por isso? É porque a gente anuncia e denuncia. Por que mataram Jesus, irmão? Porque ele denunciava. Ele expunha o verme, ele apertava o verme. Eles ficaram felizes porque mataram, ou melhor, anularam a voz da igreja. Só que é só depois de 42 meses, amém, irmãos? E aí depois eu falo sobre isso melhor para vocês. Guarda isso aqui agora. Essas 2 testemunhas é a igreja. Agora a pergunta para você. Aonde você chega hoje? Presta atenção. Aonde você chega hoje? Você está atormentando ou está entrando no esquema? Aonde você chega hoje, em testemunha? Você está testificando ou você entra no esquemão? Por que você acha que eu nunca fui em marcha para Jesus? Por que você acha que eu nunca participei desses eventos gospel? Por que você acha? Nunca proibi você. Ninguém aqui pode falar que eu proibi. Por que você acha que eu nunca dei minha cara a tapa nessas coisas? Porque isso nunca no fundo, eu senti que isso era de Deus. É
um grande esquemão gospel. Você vai nesses eventos por aí, vamos dançar, e vamos pular, e é uma maravilha. Que diferença tem você do mundo? Que diferença tem esse louvorzão gospel do Rock in Rio? Vai brincar com o Papa? Vem cá, você está atormentando? Ou está entrando no bolo? Porque não é porque você vem para a igreja que você é cristão, irmão. Se eles pegaram um pastor e transando ao vivo com uma cantora gospel, irmão, você sabe disso? E tem um monte por aí. Tem cantores gospel aí, se drogando. O outro vem e fala que nem precisa pregar, é só louvar, vamos louvar. Estamos entrando no esquemão, irmãos. É um esquemão gospel. A nossa carne está fervendo, né, irmão? A nossa carne está fervendo. Isso aqui, queridos, é Apocalipse. 2 testemunhas que, enquanto profetizam, atormentam todos. Eu prefiro muito mais aquele irmão caipira, sabe aquele irmão tapado, que nem sabe ler direito, que atormenta, vale muito mais esse irmão do que uns esclarecidos, uns que leem teologia, uns que pesquisam grego, mas que não sabe atormentar ninguém. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra. Ou ele não disse isso? Ou ele não disse isso? As 2 testemunhas é a igreja, somos nós, que elas profetizarão por 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Esse 3 anos e meio não é 3 anos e meio, assim, 12 meses, mais 12 meses, mais 6 meses, não. Não é 12 mais 12 mais 12 mais 6, não é isso, não. Não é isso. Mas assim, fica para hoje, você é testemunha. Para de entrar no esquemão. Vamos ser boca de Deus. Vamos abrir a boca, vamos parar de entrar no esquema, pelo amor de Deus. Vamos parar de se filiar com pessoas que maquinam contra Deus. Vamos parar de nos unir com pessoas que enganam. Jesus era amigo de pecadores, não de religiosos. Nosso problema não são os pecadores, são os religiosos. Aqueles que falam em nome de Deus, mas que não vivem para Deus. Aqueles que conhecem o versículo bíblico. Jesus era amigo de pecadores, mas não era amigo de religiosos. Ele nunca foi amigo de religiosos. Então é preciso que você acorde. É preciso. Ele falou assim: eu vim colocar em guerra o pai contra o filho. Por quê? Porque o pai fala, o filho fala: pai, o senhor vai para o inferno, pai. O pai briga com o filho, lógico. Isso é atormentar. A filha fala para a mãe: mãe, se a senhora não se converter, vai para o inferno. Cala a boca, menina. Não cala, mãe. Vou bater na sua boca, bata logo, que é só para o inferno mesmo. Isso é por guerra, isso é guerra em casa, irmãos. Mas você não, vamos ter paz, vamos ter calma, pastor, vamos ter calma, devagar, vamos orando. Até quando você vai orar? Já explicou para o seu pai, explicou para sua mãe, explicou para o seu irmão, já orou por eles, e eles não ouvem. Por quê? Porque a sua mensagem está insonsa. A sua mensagem está sem gosto. Fica amiguinho do mundo. É amiguinho do mundo. Se é amiguinho do mundo, você vai andar igual o mundo anda. Seu pai é crente em casa e você não faz nada. Seu pai: eu sou crente em casa. Onde se viu isso? É lógico, é a nova onda. O missionário quer ganhar sua ofertinha, ele vem na televisão, ele faz uma pregaçãozinha bonitinha, ele fala que você é uma bençãozinha e que vai dar tudo certo, mas você ajuda o missionário. Ou então você paga o carnezinho. Pega o carnezinho, o pastor não vai ficar sabendo, entra no site da igreja, pega o carnezinho, paga o carnezinho, porque a sua vida vai ser abençoada. Você pagou para passar, tá bom. E aí você vai, é crente em casa, paga o carnezinho, paga o missionário, faz um sacrifício, parece um macumbeiro. Vamos fazer um sacrifício, mais um sacrifício.
Eu não sei aonde foi que Deus pediu isso. Estamos pagando para Deus. Ó, eu fiz minha parte, eu subi no monte, eu paguei um sacrifício, eu fiz uma fezinha no Senhor, dei meu diziminho legalzinho. O Senhor agora faz sua parte, Deus. Mas Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu isso para você. As duas testemunhas somos nós. E quando nós formos mortos, as nações se regozijarão. Nunca vão nos matar, não tem como matar a gente. A gente é igual praga, não mata. Não mata cristão. Quer dizer, mata, mas aparecem outros. Sempre aparecem outros. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção, irmão. Nós somos o povo do livrinho. Sem o livrinho não tem a marca de Deus. Estamos sendo medidos. Nós estamos sendo medidos. Mede lá, mede meu templo, vê se já deu já. O povo que eu vi que vai ser salvo, vê se já deu, mede lá. Então vamos mandar as duas, vamos pregar. 42 meses, 1.260 dias. Para você ir para casa com isso na cabeça. Quando começou esses 3 anos e meio? Quando Cristo subiu. Pastor, mas nós estamos no ano 2000, o senhor não sabe fazer conta? Já falei para ti que o Apocalipse é um livro de símbolo. Símbolo. Esses 3 anos e meio, esses 1.260 dias, começou lá na subida de Jesus. Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Já leram isso na Bíblia, não? As 70 semanas. Nós estamos na 69ª, é a última semana. Essa última semana é que nós estamos, e nós estamos no finzinho dela. Uma semana de 7 dias, de 7 meses, de 7 anos, ou de 7 milênios, eu não sei o que. Mas nós estamos na 69ª semana, para ir para a 70ª semana. Isso é Daniel, tem que ler Daniel. Então, esses 3 anos e meio, ele começou lá na subida de Jesus. Lá na ressurreição de Jesus. Agora, não são meses contadinhos, não são assim literários, não são numerais, mas pelos sinais, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, a gente percebe que alguma coisa está acontecendo no nosso mundo. É ou não é? Quando ele fala de Sodoma, que vai voltar o espírito de Sodoma, o mundo inteiro hoje está se sodomizando. O mundo inteiro hoje. Começou com a Holanda. E o mundo inteiro está ficando assim. Então você veja que alguma coisa está... Nunca houve esse espírito de Sodoma como é hoje. Homem com homem, mulher com mulher, mulheres com homens, homem com mulheres. Nunca houve. É pura Sodoma. É puro Egito. Então você vê que alguma coisa está muito próxima. Amém, irmãos? Então vamos entrar aqui na 7ª trombeta. Vai acabar o mundo uma outra vez. Vai acabar. E nós vamos ouvir mais 3 vezes depois dessa ainda. E vamos aprender. As coisas, vocês veem, que vai piorando. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Agora vai piorar, porque agora vai trazer a besta, os dragões, o falso profeta, o anticristo, vai aparecer agora, na 4ª contada da história. Agora, eu pregar tudo isso aqui, eu falar tudo isso aqui, e você ir para casa, você ir para sua casa, e ver a sua novela, e nada mudar, eu preguei para a parede. Para a parede. Se você sair daqui, não pensar, não raciocinar, não meditar, Senhor, como podes me usar? O que eu estou fazendo de errado? Se eu sair daqui, você for para casa, namorar com a sua esposa, ver o seu jogo de futebol, ver a sua novelinha, só isso, e não meditar como é que eu vou mudar, eu preguei para as paredes. Porque é preciso que nós falemos. Eis-me aqui, Senhor. O que tu queres de mim? A coisa não é brincadeira, irmãos. Talvez você já esteja no caldeirão, na panela. Talvez é assim que você esteja.
já está acostumado com esse mundo gospel, já está acostumado com esse mundo religioso. Se eu sair daqui, coisas não mudarem em você, eu preguei para a parede. Para a parede. Que a gente possa pensar nisso. Vocês que vieram desse retiro agora, esse retiro foi um dos melhores retiros que nós tivemos. E não é aquela fala de técnica, de impressão, não. É porque algo foi muito suave, muito profundo. O Senhor ministrou muito em nós. Aproveita isso. Vamos mudar de vida. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Vocês têm acompanhado as mensagens, as revelações do Senhor. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu acredito que você não é insensível. Eu acredito que você não seja insensível. Eu acredito que você está percebendo o que o Senhor está fazendo.